Olá, Guiné-Bissau, Angola, Cabo Verde, Moçambique, Portugal, São Tomé e Príncipe, Timor-Leste e Brasil. Sejam bem-vindos a todos mais uma vez ao canal Propósito Sem Opressão. Eu sou Roberto, para aqueles que não me conhecem. Nosso tema de hoje, nós vamos falar sobre avivamento em Asbury University, em Kentucky, nos Estados Unidos. É avivamento que todo mundo tem acompanhado, muitos canais têm falado sobre isso, quase todos os canais cristãos têm falado sobre esse assunto, para não exagerar, ok? Nós não falamos ainda sobre esse assunto porque nós queremos acompanhar para ver aonde vai dar isso, como está andando isso, o que está acontecendo realmente, razão pela qual nós aguardamos todo esse tempo para estar pronunciando hoje. Nós queremos falar algumas coisas sobre esse avivamento, ok? Esse acontecimento tem rolado ali, ok? Nessa universidade. Nós vamos comentar um pouco, mas o que nós queremos falar hoje, queremos destacar pelo menos 6 características daquilo que tem acontecido nessa universidade, que diferencia realmente de todo tipo de manifestações espirituais que tem acontecido no mundo afora, no nosso tempo, ok? Realmente é característica de um avivamento, ok? Tem muita gente aí falando por aí que não é avivamento, é euforia, sei lá, cada um dá o seu nome, bom, enfim. A gente não vai entrar nesse mérito, nem vamos ficar discutindo aqui, porque esse tipo de coisa não se discute. Tem gente, mesmo acontecendo, mesmo voltando Jesus hoje, eles vão preferir achar que holografia é outra coisa, isso e aquilo. Enfim, tem gente que precisa muita coisa para eles acreditarem. E mesmo que você apresente prova, não é suficiente para eles acreditarem. Eu creio sim que é um avivamento, é um começo, na verdade, de um avivamento. Essa é a minha crença particular, ok? Eu creio que é um começo. Tudo bem? É um começo de um avivamento. Eu creio que isso vai alcançar muitos lugares no planeta, começando com o continente americano, Brasil inclusive, e o resto do mundo. Então, sobre isso que nós vamos falar hoje. Como nós falamos, nós não comentamos logo no início, nós queremos observar, nós queremos falar, ver aonde isso vai dar, o que está acontecendo, como tem acontecido, para depois a gente dar a nossa opinião, ok? Por que nós estamos falando sobre avivamento? É para ganhar visualização, like? Não. Eu sou um estudante, ok, de avivamentos na história do cristianismo, ok? Eu tenho estudado há muitos anos, é um assunto que me encanta. Eu tenho estudado bastante sobre história do avivamento, ok, na trajetória do cristianismo até hoje. Eu tenho observado, estudado desde os primeiros momentos, os primeiros avivamentos, até nosso tempo. Então, a razão pela qual nosso canal também está se ocupando agora para comentar um pouco sobre aquilo que tem acontecido em Asbury University, em Kentucky, nos Estados Unidos, ok? Então você que conhece o nosso trabalho, já conhece o nosso trabalho, dá like, aperta o sininho, encaminha esse vídeo para mais pessoas. É uma informação que está aí, tá? Tenho certeza que se você pesquisar até ao vivo, tem acontecido, os cultos estão aí rolando até agora, ao vivo, você pode até acompanhar, mas provavelmente a maioria do culto é em inglês. E nós vamos comentar aqui também para os nossos irmãos, nossos amigos e as pessoas que nos seguem, ok? Muito bem. Esse avivamento, que todo mundo já está cheio de saber, que está rolando exatamente na Universidade de Asbury, ali no estado de Kentucky, nos Estados Unidos. Quais são características principais que tem acontecido ali? Tem coisas que têm acontecido ali que eu achei interessante, razão pela qual eu falei, não vou deixar passar, eu vou ter que gravar algum vídeo comentando sobre isso. Veja bem, avivamento tem algumas características próprias, ok? Muitos especialistas, muitos teólogos famosos aqui do Brasil têm comentado que avivamento não é apenas um emocionalismo espiritual, ok? Avivamento tem algumas características, ok? De tudo começa a transformar. Tem arrependimento geral, tem quebrantamento, tudo no meio onde está acontecendo o avivamento muda, e muda espiritualmente. Não estamos falando só aspecto físico, começa com o espiritual, depois alcança o físico, e uma atmosfera espiritual diferente começa a acontecer, ok? E ele tem um caráter, não só de alguns dias, de um determinado momento, tem um caráter temporário, leva tempo, até que ele varra uma população inteira, um espaço geográfico inteiro, uma cultura, vamos dizer assim, inteira, ok? Então, esses aspectos nós podemos encontrar nessa universidade, aquilo que está acontecendo ali, ok? Mas eu quero destacar basicamente 6 aspectos, ok? Que tem me chamado a atenção em tudo isso. Primeiro aspecto,
ali em University de Ashbury, ok? Ashbury University, o que tem acontecido ali? Nós não temos história de que ali tem estrelas gospel, ok? É um movimento, um avivamento está acontecendo ali sem ter uma estrela gospel, um pregador famoso, uma figura gospel famosíssimo, que pelo menos chegou ali e está ajudando, fazendo as coisas acontecerem. Ok? Então, isso é um dos aspectos que nos leva definitivamente a crer que é um avivamento genuíno. Não tem nenhuma estrela gospel no local, nenhum pregador famoso, nenhum cantor gospel famoso, mas as coisas têm acontecido na simplicidade, na humildade e na simplicidade do evangelho primitivo, no evangelho do primeiro século. Ok? Segunda característica, não tem pregador e cantor famoso, como nós acabamos de colocar. Ok? Não tem uma estrela ali gospel. Não tem um político famoso, não tem um cantor, um pregador gospel ali no ambiente. As coisas têm acontecido com o estudante, na simplicidade, numa atmosfera muito simples. Por que eu chamei a atenção nisso? Ok? Hierarquia espiritual, estrelismo, vaidade humana de hierarquia espiritual, ele afasta a mover, ele atrapalha a mover de Deus. Porque o ego acaba passando na frente. As pessoas fazem isso porque vê um cantor famoso, vê um pregador famoso, e muitas das vezes, 99% das pessoas, eles têm expectativa no que esse cantor famoso vai falar, esse pregador famoso, esse figura espiritual famoso vai falar, vai fazer. A nossa expectativa acaba deslocando para essas figuras, o que realmente não traz mover, e se tiver mover, acontece um negócio desse, atrapalha mover. Ok? Então Deus é onisciente, Deus é soberano, Deus é onipotente, Ele sabe como age para poder trazer avivamento genuíno. Ok? Continuando aqui. Terceiro ponto, as pessoas, os jovens ali, têm temor de pegar microfone e falar. As pessoas entram lá, colocam ora rapidinho, coloca alguma coisa aí, uma intenção para as pessoas orarem, dá testemunho rápido, mas você vê que são jovens que não desejam plataformas, não são jovens que almejam o microfone, são pessoas que, de uma forma genuína, estão ali quebrantados, arrependidos, buscando a face de Deus, tão somente. Inclusive tem um jovem brasileiro, se vocês têm acompanhado, esses dias subiu ali para dar testemunho o que Deus tem feito na vida dele. Colocou ali o que Deus tem feito, o que Deus fez na vida dele, como estudante. Todos nós sabemos que estrangeiro não é só esse jovem brasileiro. Um monte de estudantes existem ali, tem ali estudando. Em Ashbury University. Tem muitos estudantes de continente africano, europeu, asiáticos, brasileiros. Muitos países da América Latina estão ali estudando teologia, se preparando para chamar de Deus. E ali ele subiu, deu seu testemunho, colocando o que Deus tem feito com dificuldade. Aí levantou uma pessoa, ofertou na vida dele, a igreja inteira levantou e o palco ali foi tomado pela nota de dólares. Porque foi uma coisa assim muito interessante, sem pretensão nenhuma. Isso é um dos aspectos do avivamento. Então ele ficou tão constrangido ali, tão se emocionou. Esse é um dos aspectos. Então são jovens simples. Tem algumas pessoas que foram até o local, inclusive brasileiros, que chegaram ali olhando, assim, pessoas entendidas de música, de louvor, disseram o seguinte: eu cheguei ali olhando a musicalidade, são jovens simples que nem sabem tocar direito, não estão num compasso errado, não tocam direito, não sabem tocar teclado perfeitamente, notas musicais e tal, falta isso, mas eles vão lá com vontade de servir a Deus, louvar a Deus, se entregar para Deus, e começam a tocar de qualquer maneira ali, entre aspas, e mover de Deus continua descendo tremendamente. Deus continua movendo tremendamente, porque Deus não precisa da nossa maestria, Deus não precisa das nossas habilidades, dons e tal. Tem momento que Ele requer isso como ser humano, mas para mover, para fazer alguma coisa, Ele não precisa disso. Deus estava mostrando ali, com dons, com talentos, com habilidade, com maestria ou não, eu vou mover, eu estou aqui. Foi isso que tem acontecido ali. Outro aspecto, quarto aspecto, não existe clericalismo ali. Não existe hierarquia de líderes, super líderes espirituais, patriarcas, apóstolos, reverendos, sei lá, enfim, hierarquias clerical para as coisas acontecerem. Toda essa hierarquia clerical, ele atrapalha o mover de Deus. Atrapalha o mover de Deus. Razão pela qual não tem acontecido, há muito tempo o povo tem guardado
mover espiritual, avivamento espiritual, não tem acontecido. Sabe por quê? Porque nós estamos bêbados, nós estamos atrofiados nesse aspecto clerical. De títulos, de hierarquias espirituais, reverendo aqui, patriarca ali, apóstolo ali, profeta acolá, assim vai, e as pessoas se atrofiam, as pessoas se embebedam, se embriagam nos títulos, e Deus não precisa desses títulos. Título não leva ninguém para o céu, título não leva ninguém para intimidade com Deus. O que leva é simplicidade, arrependimento, quebrantamento e consciência de que nós somos pecadores, nós precisamos de Deus. Só isso é suficiente para Deus fazer. Quinto ponto. Os adolescentes e os jovens que começaram tudo ali. Olha só como Deus trabalha sabiamente. Os adultos, aqueles que acham que detêm mover de Deus, a autoridade do Senhor nas mãos, eles atrapalham, como eu acabei de falar. Deus escolheu jovens simples. São adolescentes e jovens que começaram a se mover. Estão lá, quebrantados, mais um dia na universidade, no louvor. Chegaram ali, orando, as coisas foram acontecendo, Deus visitou, mover começou a acontecer, um mandou mensagem para o outro, mandou para aquele, vem para cá, que está acontecendo aqui, quebrantamento, as pessoas foram chegando, foram se quebrantando e nunca mais parou, até hoje, e está acontecendo. Então são jovens. Gente, uma das coisas que nós temos dificuldade em entender é que Deus move através de gerações. Através de gerações. Deus tirou do Egito, levou para o Egito uma geração. Tirou do Egito uma geração. Levou para a terra prometida uma geração. E começou a trabalhar com Israel até a chegada de Messias com diferentes gerações. Só que muitas vezes as gerações manipulam o mover de Deus. Eles seguram, não têm confiança em ninguém, não têm confiança no jovem. O que eu tenho escutado muito esse tempo essa geração atual tem sido muito condenado, muito injustiçado, muito vilipendiado, muito apontado, julgado. Mas mover desse tempo virá com essa geração. Esse jovem, ele não precisa muito, precisa poucos jovens dispostos para tocar Deus, dispostos para ser instrumento do Senhor para tocar essa geração. E assim vai acontecer como está acontecendo agora, ok? Então são jovens, gente muito simples. Não tem gente extremamente experimentada. Não tem gente famosíssimo, conhecidíssimo. São jovens e adolescentes que começaram a se mover, ok? Sexta coisa, a oração. Presta atenção nisso. A oração e apelo que Deus trata em tudo isso, que começou todo esse movimento em Ashbury University, foram jovens, como eu acabei de falar, mas teve uma palavra-chave de cristianismo. Avivamento só pode acontecer através dessa palavra-chave. Avivamento só virá através dessa palavra-chave. Avivamento no passado aconteceu por conta dessa palavra-chave. Os avivamentos, Jesus veio para a terra por conta dessa palavra-chave. Deus não poupou seu filho, colocou ele no madeiro da cruz para ser sacrificado pela humanidade por conta dessa palavra. A palavra é amor. O jovem que subiu lá e pregou, começou a falar, ele falou sobre amor. Que nós podemos fazer qualquer coisa como cristão, nós podemos tentar qualquer coisa como cristão, mas se não tiver amor, não vale nada e não prosperará. Mas através do amor que tudo começa. E através dessa pregação de amor que fez começar esse avivamento. Foi a chave para o avivamento de Deus. Ei, você está me ouvindo? Eu não sei como você tem. Todos nós temos indignação contra questões do nosso tempo. Como apostasia, como falta de santidade, como frieza, como um monte de coisa. Todos nós estamos indignados com isso. Mas o que vai trazer avivamento nas nossas comunidades, no nosso país, na nossa vida, é só uma palavra. Amor. É por causa do amor que Deus empreendeu o projeto de redenção da humanidade. É através do amor que Deus deu seu único filho para morrer na cruz por nós. É através do amor que Cristo se ofereceu. Cristo doou a si mesmo para que haja salvação, para que a humanidade voltasse para Deus, para que a humanidade seja reconectada com Deus. Ele doou a si mesmo por conta de uma palavra chamada amor. Presta atenção mais nisso daí. Um dos avivamentos mais famosos da história do cristianismo é chamado de avivamento de Morávios, avivamento moraviano. Na Alemanha, diferentes doutrinas, diferentes denominações se juntaram à fazenda de um conde conhecido como Conde Zinzendorf. Ele acolheu diferentes
denominação estavam sendo perseguidos por conta de guerra ali de 30 anos, diferentes reis católicos perseguiam aqueles que eram puritanos, aqueles que eram de diferentes denominações, sobretudo aqueles que eram protestantes. Em todas as suas denominações, quando eles se juntaram ali, saía confusão. Direto, era briga um com o outro porque a doutrina desse aqui é assim, porque eles interpretam a palavra dessa forma, interpretam a palavra de Deus errado, teologias diferentes e tal. Era uma briga tal que eles viviam divididos, mas eram povo de Deus, eles se diziam povos de Deus, cristãos. Até que Conde Zinzendorf decidiu tomar uma atitude, juntar todos eles e pregar uma palavra sobre amor. E quando todos se quebrantaram, entenderam que realmente o que une cristão, o que faz cristão diferente do homem comum, do ímpio e de outras religiões, é o amor. Houve quebrantamento, houve arrependimento, muitos tiveram visão naquela hora, naquele dia, e houve uma transformação, houve um arrependimento, houve uma transformação tal na comunidade que começou o grande avivamento que durou 100 anos. Só essa palavra pode mudar. Você quer avivamento da sua comunidade? Às vezes você vai com toda a força, braço e tal, grita ali, tudo na força, no seu tempo, quando você quer, espiritualmente falando. Mas só uma atitude vai trazer avivamento no nosso meio. Amor. Quando nós falamos de amor, nós não falamos de alisar o pecado, nós não estamos falando de passar a mão na cabeça. Alisar o ego, nós não estamos falando de, nós estamos falando amor, atitude de amor, de coração. Aquela mesma atitude que Cristo teve e veio e se doou como Salvador. A mesma atitude que Deus teve e não poupou seu filho, doou para a humanidade como sacrifício, para que nós possamos estar aqui hoje como cristãos. É amor. Então, esses aspectos me chamaram muita atenção, ok? Nesse avivamento que tem acontecido. Vamos continuar orando. Eu creio que realmente é um avivamento, um começo de avivamento. Muitos estão chamando de avivamento, outros estão dizendo que não, é cedo ainda. Eu acredito que avivamento é começo de avivamento, porque ainda vai durar, vai alastrar, vai atingir a América do Sul, Europa, África e talvez todo o continente do planeta. Pensa nisso. A palavra mágica é amor. É através do amor que nós vamos mudar o mundo. É através do amor que nós vamos mudar a vida de outras pessoas. Você que nos assiste até aqui, dá like, aperta o sininho, encaminhe nosso vídeo para mais pessoas. Deus te abençoe e até mais. Estamos juntos.